Olha aí, freguesia, meu Deus do céu, eu tô sumindo, o que aconteceu? Verdade é o seguinte, vocês veem que eu tô barbudo agora, né? Cresceu a barbinha. O que acontece? Nos últimos 2, 3 semanas a gente decidiu fazer algumas mudanças. Inclusive, algumas mudanças relacionadas à moradia. Então a gente trocou de casa, trocou de apartamento. Aqui nos Estados Unidos, onde eu vivo, os contratos duram 1 ano de aluguel, o mínimo que você pode ter. Então não é igual ao Brasil, que geralmente são 30 meses, né, naquela questão de fiadores e etc. Então, vocês vão ver a partir de hoje nossos vídeos, nossas conversas acontecerem num background diferente, num plano de fundo diferente, com as mesmas coisas, né? A TV aqui atrás, às vezes o nenezinho aqui atrás também, né? Meu filho, às vezes os cachorros passando atrás, mas aqui com algumas coisinhas, justamente porque a gente precisava de mais espaço, tá? Enfim, falando dos Estados Unidos, eu estou fazendo esse vídeo especialmente para a gente falar desse momento maluco que está acontecendo. E é o momento justamente da eleição americana. Eleição americana é sempre dor de cabeça, é sempre agonia. E eu digo mais, é a primeira vez que eu assisto em loco a eleição americana e eu conto pra vocês que a coisa mais engraçada é que nem você assistir um jogo de futebol. Então vamos falar rapidinho como é que funciona essa questão da eleição americana da maneira mais simplificada, tá? Primeiro, o voto popular ajuda, mas não define, tá? O voto popular, como acontece no Brasil, não define o vencedor. Isso aconteceu já em 2 situações. Em 2016, topetudo Trump ganhou sobre Hillary Clinton, tendo menos votos populares. Então é que nem jogar War. Lembra jogar War? Quem já jogou War? Eu joguei muito mal War e também, tem gente que passava dias, horas ali com o tabuleiro aberto. Mas é jogar War. Cada estado nos Estados Unidos, depois da resolução da Guerra de Secessão, que foi uma grande briga, né, uma guerra entre os mais conservadores do Sul e os mais progressistas do Norte. E isso é o que torna, inclusive, o nosso querido amigo Costeletas Abraham Lincoln mais famoso e mais querido presidente americano por vários aspectos. Ele conseguiu fazer o país se tornar um estado, um país mesmo, se tornar Estados Unidos, né? Pega o nome Estados Unidos, quer dizer que você tem estados que são conjugados, né? São juntos. Cada estado, o próprio nome já diz, né? Você não tem um presidente que é um estadista. Então, o estadista é o dono do estado, é o cara que representa o estado. Então quer dizer que 50 estados americanos, no final das contas, não são províncias, que províncias fazem parte de um país. Eles são a junção e o acordo entre 50 diferentes pequenas nações que são os Estados Unidos da América. Então vai isso desde acho que o Maine, lá no Maine, Rhode Island, na costa leste, até o Havaí, que fica aqui muito distante de onde eu moro, que já é distante. A região de Washington fica bem no norte, muito próximo do Canadá, e é o estado mais próximo do Alasca também. O Alasca, que foi comprado pelos Estados Unidos, era um estado russo. Bem, tirando um pouquinho das histórias, o que acontece? Cada estado tem sua importância e seu peso. Então, por isso que o voto popular não define, porque se você conseguir fazer com que determinados estados-chave que têm um número de pessoas de eleição, que são delegados eleitorais, se você consegue o voto popular nesses estados grandes, o seu esforço é muito menor para atingir a presidência. Então, ponto 2. Existe um número mínimo de delegados para você chegar à presidência. Cada estado tem seu peso, cada estado tem a sua contagem. E essa contagem eu não sei como se definiu, eu posso me aprofundar depois, mas é só para tentar simplificar essa conversa, tá? Então a Califórnia, por exemplo, ela corresponde ao PIB do Brasil sozinha. Ela tem ali todas as empresas de tecnologia, todo o entretenimento praticamente ali e também algumas coisas importantes, como a produção de vinhos dos Estados Unidos. Grande parte está ali na parte do Napa Valley, né, em Sonoma, em algumas cidades ali na região. E tem uma participação muito grande, são 55 delegados que respondem para a Califórnia. Então, quando, por exemplo, o Joe Biden agora ganhou
no voto popular sobre isso, né, sobre todo o estado da Califórnia. Ele ganhou o direito de ter os 55 delegados chancelando ele como presidente dos Estados Unidos. Então isso conta na contagem mínima para a obtenção da presidência. O mínimo, qual que é o número mínimo? São 270 delegados. É uma votação indireta, né? É uma democracia que não se define pelo voto direto, pelo voto popular. Então, a Califórnia tem 55 delegados, conta para o Joe Biden. Do mesmo jeito que a Flórida tem ali, eu acredito, 29, uma coisa assim de delegados. Donald Trump ganhou, conta esses estados. Então, a história é a seguinte, de uma maneira muito louca, 3. Quem consegue 270 delegados é o vencedor e existem diversas maneiras de se votar. Isso que deixa mais doido ainda e é o que está acontecendo agora. Está acontecendo o quê? Estão tendo solicitações de recontagem de votos. Por quê? Nunca teve tanta gente se movimentando para votar, muito por causa dessa questão de não ser obrigatório, o voto ser facultativo nos Estados Unidos. Então, o que acontece muitos votos estão chegando pelos correios. Pasme, sim, dá para votar pelos correios aqui. Então, os votos você vai lá, faz sua escolha, manda pelo correio. O correio, que é uma entidade estatizada, chama USPS aqui, entrega para os centros de votação. Os centros de votação vão contando. Tanto que, assim, quando eles já têm uma previsão de vitória, mesmo com 60% dos votos contabilizados, eles já contam os delegados. É muito confuso, tá? É muito confuso mesmo. Então, o que você tem que entender para saber o que é a definição da votação americana? Não é um voto direto, é um voto jogando war. Então, os esforços dos candidatos têm que ser nos estados-chave, que são os estados que acabam contabilizando o maior número de delegados. E tem um detalhe também, dos 50 estados, 48 funcionam assim, né? O vencedor leva todos os delegados. Existem 2 que são estados menores que vão pela proporção de votos. Então, se o Biden ganhou ou se o Trump ganhou naquele estado, vai contar proporcionalmente a quantidade de delegados que aquele cara vai ganhar. Então, tipo, 60% dos votos foi para fulano pega 60% dos delegados, os outros 40% vai para o cicrano, certo? 2. Votação direta aqui realmente não existe. Você não tem voto eletrônico, você tem voto por papelzinho e esse voto acaba sendo contabilizado. Você pode votar de maneira direta e você pode votar pelo correio também. E você tem que como é um voto facultativo, você tem que se inscrever. E o terceiro você pode fazer recontagem dos votos, porque está na Constituição de você solicitar a recontagem para a Suprema Corte Americana. Então, ao invés de ser como no Brasil, que em 5 horas você tem a definição do presidente, isso pode ser definido em 5 dias. A previsão da gente saber o presidente deve ser entre quarta-feira, que é o dia que eu estou gravando o vídeo, hoje dia 4/11, e amanhã, que tem uma boa visão, mas ainda vai ter muito voto a ser contado para ver se há uma possível virada. Mais de 100 milhões de votos, tá? Enfim, é confuso. Eu posso fazer mais um vídeo sobre isso, mas basicamente não se tem voto direto. Você vota popular. O delegado tem que acatar o que a maioria do povo faz para dar para o vencedor. E isso tem um outro ponto interessante. Não se tem um Tribunal Superior Eleitoral aqui. Quem faz a vitória, quem aclama a vitória é a imprensa. Isso é mais assustador ainda. Então, existe sim um terror noturno das imprensas, porque elas são super enviesadas aqui também, tá? E para finalizar, por que isso tem a ver com negociação? Tudo a ver com negociação. Porque ele influencia no macroambiente. O macroambiente é o quê? São variáveis que as empresas e os líderes dessas empresas, eles não têm como decidir sobre. E sim os governos, e sim os fatores naturais que acabam fazendo essa influência, ou também as redes sociais, né, que acabam entrando ali de uma maneira contundente.
E isso contabiliza sim para as negociações e para as vendas, porque determinadas medidas populares ou impopulares vão tomar as negociações para um rumo ou para o outro. Então, fiquem ligados, muito do fla-flu, né, da briga de futebol que a gente tem tido com a votação é influência sim do que está acontecendo nos Estados Unidos nos últimos anos. Um engajamento muito grande sobre ideias que acabam sendo não tão claras e muito mais de movimentação de massas pela internet. Tá? Se informem, não briguem, são só pessoas discutindo o futuro das pessoas, vocês não podem brigar no nível de pessoas, porque de verdade quem está lá em cima quer mais que isso aconteça, mas eles não estão ao mesmo tempo nem um pouco a ver e nem um pouco aí contigo, tá? Façam sua opinião valer e tomem cuidado, respeitem os outros, certo? Self yourself e vamos para as cabeças.